Olá, amados de Abba, amados de Deus, que alegria termos contato com você neste programa. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, as boas novas do Deus que se fez gente para nos alcançar, que habitou conosco e quer habitar em nós. Você pode ser também um aliado nosso, um parceiro. Os links vão aparecer aí na tela de sua TV. E nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, com as suas orações, para que esse programa se mantenha e seja um motivo de disseminação para um público cada vez maior, para a glória de Deus. Nossa caminhada aqui tem sido em cima da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, uma das mais primitivas cartas dele. Ela foi escrita aí pelos anos 56, 57 da nossa era, logo no início da expansão do cristianismo. E a gente tem falado aqui sobre essa questão do processo que houve de um grupo que penetrou na igreja. Eles vinham do judaísmo, eles tinham uma mentalidade, uma cultura judaica muito forte. E eu vou colocar umas aspas assim: converteram-se ao cristianismo. Na verdade, muitos deles não foram convertidos, porque se fossem convertidos, eles tinham uma outra mentalidade, como Paulo, que também era um judeu, que foi convertido ao cristianismo, e ele tinha uma completa visão diferente destes judaizantes que tentavam encabrestar a fé cristã com regras e costumes do legalismo judaico. E a gente tem visto que o apóstolo escreveu esta carta para exatamente bater de frente contra esta mentalidade controladora que tenta pôr cabresto naqueles que andam com Jesus por meio da lei, por meio daqueles costumes judaicos. E já vimos que Paulo foi muito criticado por este grupo por causa da pregação de um evangelho sem esta contaminação religiosa. A gente tem procurado aqui nos nossos programas fazer uma diferença entre o que é religião e o que é evangelho. A religião sempre com a sua característica de suor. O líquido que caracteriza a religião é exatamente o líquido do esforço, o suor. É a característica de Caim, que tenta ser aceito pelo seu trabalho, pelas suas boas obras, pelos seus méritos. Enquanto que o líquido que caracteriza o Evangelho é o sangue, é a morte. É a morte do pecador juntamente com Cristo, para que a vida da ressurreição, que é uma outra qualidade de vida, se estabeleça, se instaure neste novo ser criado por Cristo Jesus. E essa turma que entrava na igreja, e essa igreja aqui é uma igreja da Galácia, uma parte mais ao norte do que é hoje a Turquia, eles tentavam fazer com que aqueles costumes do passado
que tinham sido importantes na revelação até chegar a Jesus Cristo, fossem implantados. Você veja, por exemplo, a Bíblia diz que Deus, havendo falado de muitas maneiras e muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, Ele nos falou nesses últimos dias por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a linguagem final e cabal da revelação. Ele é a conclusão de todo o projeto de revelação. Tudo aquilo que no passado foi importante e apontava para ele, foi cumprido no advento do Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Então, a partir de Jesus, nós não podemos ficar pegando aquilo que era uma seta que apontava para ele como sendo a realidade. Isso seria a mesma coisa que hoje nós querermos andar de carro de boi. O carro de boi foi importante numa época, né? As carruagens. Hoje os cavalos, as tropas também são outras, são os carros super potentes. A gente querer hoje ter aqui uma cidade, uma região cheia de carros de boi puxando e levando gente, é um retrocesso. E o apóstolo Paulo procura mostrar que diante da realidade de Cristo, nós não precisamos mais ficar com aquilo que era uma sombra. E ele tenta realmente quebrar esse paradigma. Mas ele foi muito condenado por causa disso. Então ele gasta um capítulo, 2 capítulos, 1 e 2, primeiro mostrando que há um evangelho falso e tem um evangelho autêntico. O evangelho falso é aquele que está banhado de suor. E o evangelho autêntico é aquele que está marcado pelo sangue do Cordeiro. Aí ele procura mostrar também a autenticidade do seu chamado, porque alguns achavam que ele tinha um apostolado falso, que Jesus não havia chamado a Paulo. E ele então procura mostrar. E depois ele fala no capítulo 3 sobre a grande admiração. Vocês que iniciaram pelo Espírito Santo, agora estão se aperfeiçoando na carne, no esforço. E ele então apresenta algumas razões que nós já conversamos aqui, mas a gente está fazendo uma recapitulação. E no capítulo 4 ele mostra a diferença entre as duas alianças, a aliança da lei e a aliança da graça, representada por 2 mulheres de Abraão, na vida de Abraão, que foi Agar, a escrava, produzindo filhos escravos, produzindo filhos na carne, e a Sara, uma mulher impotente, incapaz, que não tinha condições, estéril, e produzindo um filho da promessa. Isto faz mostrar que não é o que nós fazemos, mas sim aquilo que Deus faz em nosso favor, que se trata do verdadeiro evangelho e da obra de Deus. E agora nós chegamos aqui no capítulo 5, que Paulo vai falar Roalei o Cristo. Nós precisamos verificar onde nós vamos caminhar. E ele começa dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele vai aqui levantar a questão que aquele grupo estava querendo impor uma doutrina de controle, de comando através do esforço humano, e ele diz: olha, foi para a liberdade, não para a libertinagem, que Cristo nos libertou. Nós podemos voltar para Jesus quando o apóstolo João nos conta sobre
alguns judeus que haviam crido nele, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando aqui sobre a questão da verdadeira libertação. Mas aquele pessoal que ouviu sobre este assunto, eles não estavam percebendo o que Jesus estava dizendo e disseram assim: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Quando Jesus disse: olha, vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Eles estão agora dizendo: nós nunca fomos filhos de alguém que não fosse Abraão, e vocês dizem que nós seremos livres. Livres de quê? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Isso não era verdade. É falta de compreensão. Os judeus tinham sido escravos dos egípcios por cerca de 430 anos. Eles tinham passado por uma escravatura na Babilônia de 70 anos. Eles foram escravos dos gregos e agora eles eram escravos dos romanos. E eles dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Era um povo escravizado, não aceitando a sua escravização, e Jesus diz: em verdade te digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui nós vamos nos deter um pouco para olhar daqui um pouco mais sobre a questão do pecado e da nossa libertação. O escravo não pode ter assim uma entrada, uma libertação para comungar na casa. O filho sim. E o que Deus tem para nós é que nós sejamos filhos e vivamos para a glória de Deus. E como nós estávamos falando, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Jesus disse naquele texto que nós estávamos nos referindo, de João capítulo 8, ele estava dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livres de quê? Livres da ditadura da nossa própria vontade, do pecado, do nosso ensimesmamento, de nós sermos o centro da nossa própria conduta. O pecado, antes de ser uma coisa, uma transgressão da lei, uma ilegalidade, uma imoralidade, ele é uma rebeldia contra o próprio caráter de Deus. É um princípio de independência, é uma autossuficiência. O problema principal é esta autoconfiança. Quando nós nos bastamos, quando nós nos tornamos a regra de andar pelos nossos próprios ditames, pelas nossas próprias forças. E aqui eu gostaria de chamar a atenção: a palavra de Deus nos mostra que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Mas não é uma liberdade para licenciosidade ou libertinagem. É a liberdade para um relacionamento de dependência daquele que pode nos dar sentido em todas as coisas. Liberdade não é o direito de se fazer o que se quer, mas sim o de fazer o que se deve, para a edificação saudável das pessoas em amor. Não se trata de algo que possa criar uma algema ou uma coleira. Não é um estilo de vida nos limites como queria Aleister Crowley, um pensador inglês que teve muita influência no pensamento dos Beatles, de Raul Seixas, de Marilyn Monroe, de Bruce Dickinson e muitos outros, com a seguinte tese: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. É uma lei do amor, mas um amor sob o controle da sua própria vontade. Se eu quero, eu posso. O Crowley, ele distorceu um pensamento de Santo Agostinho, que disse num sermão sobre João capítulo 4, os versos 4 a 12, ama e fazes o que queres. E Agostinho estava também analisando naquela mensagem, não o amor, amizade, que seria o amor filéu, nem o amor eros, que é o amor erótico, nem o amor storge, que é o amor de pais para filhos. Estava falando do amor ágape, baseando no fato de que se amamos a Deus é porque fomos amados por Deus, e se nós o amamos e amamos as pessoas, nós vamos fazer aquilo que a lei do amor de Deus e o amor a Deus vai determinar, mas não o amor a nós mesmos ou o amor que quer levar vantagem. Se você ama Deus de fato, sua vontade será dirigida pela vontade de Deus e não a vontade de Deus governada pela sua vontade. E nós seremos libertos dessa tirania de dominação, tanto sobre os outros como os outros sobre nós. Existem 3 maneiras da gente viver: pela autonomia, quando eu sou a lei, auto fala de mim, eu me basto, ou quando o outro é a lei para mim. O Fernando está ali na câmera e eu agora fico preso ao Fernando e não posso, ou ao Diego, e eu não posso me postar de outra maneira, porque eles agora é que vão determinar o que eu sou. Aí é heteronomia, o outro é a lei. E a terceira opção, que é uma opção preciosa, é quando nós somos dirigidos por Deus, onde há uma teonomia. Deus é a lei, Deus é o nosso governo. Não é a lei de Deus que vai nos governar, que é isso que Paulo vai mostrar na carta aos Gálatas o tempo todo. Não é você ficar preso à letra da lei ou ao código, ao legalismo. Não é o sinal do trânsito em si que vai determinar o meu pare ou não pare. É o relacionamento que nós temos com Deus e com as pessoas. Se eu atravessar o sinal de trânsito vermelho, eu posso levar uma vantagem de alguns segundos, mas eu posso matar alguém, eu posso ferir alguém.
E o que deve nortear a minha obediência a este sinal vermelho não é tanto a questão da multa que eu posso levar. Isto é importante, mas não é este o aspecto. É o amor às pessoas da cidade onde eu estou vivendo, para ter o cuidado de não trazer prejuízos batendo no carro ou trazer consequências ferindo uma pessoa ou matando uma pessoa. É uma obediência diferente quando você obedece pela lei em si ou você obedece pelo relacionamento com a pessoa em amor. E aqui o apóstolo Paulo estava chamando a atenção daqueles crentes que tinham sido alcançados por Deus e agora tinha uma turma querendo fazer deles pessoas prisioneiras de um sistema. E uma das preocupações que eles queriam fazer era a circuncisão. Eu, Paulo, vos digo, se vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Eles diziam que se você era um gentio e cria em Cristo, você tinha que circuncidar-se. Já um homem velho fazer uma operação que naquele tempo não era esse método mais higiênico e moderno de cuidados, de fazer uma fimose, e como se fosse simplesmente a experiência, algo externo. A circuncisão, do ponto de vista bíblico, tem a ver com o coração. O Paulo vai falar na carta ao Colossenses que é a circuncisão do coração e não a circuncisão do pênis. Não é uma questão exterior para mostrar para os outros, é uma questão do interior. E ele levanta isto porque aquela religião antiga quanto esta atual, que se preocupa com as questões de tamanho de cabelo, ou que se preocupa com o tamanho da roupa, da saia, ou que se preocupa com a forma externa e não com o coração, porque a minha Bíblia diz que é do coração que estão os maus pensamentos, é que está o adultério, é que está a infâmia, é que está a inveja, é de dentro do coração, a mentira, a loucura, tudo isso procede do coração. E nós precisamos ser libertos interiormente e não exteriormente. E ele diz, vocês estão preocupados com a exterioridade, mas o Evangelho é um Evangelho em Cristo Jesus. Ele disse, olha, vocês que estão se preocupando em fazer esse tipo de cirurgia, vocês não sabem nada do que significa Cristo. Eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vocês de Cristo se desligaram. Vocês que procuram justificar-se pela lei, você caíram fora da graça de Deus. A religião sempre quer tomar o lugar da graça. E aqui neste capítulo o apóstolo Paulo está mostrando que nós corremos esse risco, mas nós precisamos olhar para o que o Espírito Santo tem para nós em Cristo Jesus. Ele diz assim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Não a justiça que provém das obras da lei. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele termina fazendo uma pergunta, vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam indo tão bem, eu queria saber quem foi que vos impediu a obedecer à verdade.
esta persuasão não vem daquele que vos chama. E ele termina chamando, dizendo que um pouco de fermento acaba levedando toda a massa. Ele conclama para que eles se voltem para Jesus Cristo, como nós aqui. Esperamos que você olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e olhe para Jesus crucificado, onde você também e eu fomos crucificados com ele para uma nova vida. Esta é a nossa expectativa para que o Espírito Santo revele em sua vida. Amém.